Olá, boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa segunda aula da disciplina de leitura e produção de textos acadêmicos. E nessa parte da aula, nós vamos trabalhar o conceito de gêneros textuais. Então, o que são os gêneros textuais? Eu posso começar dizendo que, ao longo do dia, nós nos deparamos com diversos gêneros textuais, tá? É, Nós nos deparamos constantemente com boletos, fatura da CELP, fatura da Compesa, isso na nossa residência, uma bula de remédio. Quando a gente chega ao nosso trabalho, a gente pode se deparar com um e-mail, a gente pode se deparar com uma ata, com um recibo, com um ofício. Todos esses exemplares de textos com os quais nós nos deparamos no nosso dia a dia é o que nós podemos chamar de gêneros textuais, tá? Então, o que é um gênero textual? Um gênero textual são os diferentes exemplares de textos que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vivência. Então, isso é o que nós podemos chamar de gêneros textuais, tá? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com gêneros textuais, existem dois conceitos, né? Que são de suma importância nós trabalharmos na nossa disciplina. O primeiro é o conceito de gêneros primários. O que são os gêneros primários? Os gêneros primários são aqueles gêneros que são produzidos nas instâncias privadas e cotidianas. Ou seja, são aqueles gêneros que surgem quando nós estamos interagindo, conversando, dialogando com pessoas que fazem parte do nosso convívio e da nossa intimidade. Os gêneros primários, eles vão surgir justamente nesses contextos mais privados, nesses contextos mais íntimos. E, consequentemente, os gêneros primários, eles são pouco complexos e mais espontâneos. Por quê? Porque eles surgem nesses contextos informais, nesses contextos cotidianos do dia a dia. E são principalmente gêneros orais. Então, os gêneros primários são gêneros menos complexos e mais espontâneos, que surgem nos contextos informais. Há um segundo conceito que são os gêneros secundários. O que são os gêneros secundários? Os gêneros secundários são aqueles gêneros que surgem nos ambientes, nos contextos públicos, nos ambientes, nas situações comunicativas mais formais, principalmente os gêneros escritos. Como os gêneros secundários nascem, surgem nesses contextos mais formais, nessas situações comunicativas mais formais, consequentemente, eles têm o estilo de linguagem mais elaborados, ou seja, eles são mais complexos. Ou seja, são gêneros que requerem a modalidade formal da linguagem, o tom formal, como, por exemplo, uma ata, um ofício, um e-mail, um recibo, uma monografia, um artigo científico. Esses gêneros escritos que surgem nesses contextos mais formais, eles vão requerer o uso da modalidade formal da linguagem, ou seja, o tom formal da linguagem. Percebam que em todos esses conteúdos que nós estamos trabalhando até o presente momento, sempre há essa questão do tom formal ou tom informal. E percebam que quando a gente fala tanto de texto como de gênero, quando a gente fala de produção, a gente sempre vai olhar para o local, para o ambiente em que nós estamos produzindo aquele texto, aquele gênero. É um ambiente formal? É um ambiente informal? Se é um contexto mais informal, eu vou utilizar o tom
informal, a linguagem informal. Se é um ambiente mais formal, uma situação comunicativa mais formal, eu vou utilizar o tom formal da linguagem, a linguagem formal. Percebam que todas as vezes que a gente trata de produção de texto e de gênero, sempre há essa questão da adequação da linguagem ao contexto. Vamos continuar estudando sobre gêneros textuais, porque é um conceito muito importante. Porque quando vocês avançarem no curso, chegarem lá no 5º período, 6º período, que vocês começarem a cursar a disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa, alfabetização e letramento, vocês vão ver que toda a base dessas disciplinas é com base no conceito de gêneros textuais. Então, esse conceito, né, compreender o conceito de gêneros textuais, as características dos gêneros textuais, é algo de extrema relevância para a prática pedagógica do professor. Nessa parte da aula, nós vamos trabalhar as características sociocomunicativas do gênero, tá? Todo gênero, ele tem características sociocomunicativas. Alguns autores chamam também de características constitutivas, tá? O que é isso, tá? São 4 características. A primeira delas é a finalidade comunicativa. O que é isso, tá? Todo gênero textual, ele vai ter uma finalidade comunicativa. Outros autores vão chamar de propósito comunicativo, outros autores vão chamar de função social. O que é isso, tá? Finalidade comunicativa é o objetivo do gênero, tá? O gênero textual, ele pode ter o objetivo de aconselhar, convencer, estimular, persuadir, ensinar, despertar o medo, provocar o riso, comentar. Mas todo gênero, ele sempre vai ter um objetivo. Todo gênero sempre vai ter uma finalidade comunicativa. Todo gênero ele vai ter uma função social. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar com gênero, seja na leitura ou seja na produção, é necessário observarmos que há um objetivo. Qual é o objetivo daquele gênero? Se eu estou lendo um determinado gênero, eu vou atentar para a questão: qual é o objetivo desse gênero? E se eu estou produzindo um determinado texto, um gênero, eu tenho que atentar. O texto, o gênero que eu estou produzindo está adequado ao objetivo daquele gênero? Nós sempre temos que observar essa questão. A segunda característica sociocomunicativa do gênero é o conteúdo temático ou também tema. O que é isso, tá? São os temas mais recorrentes que são abordados por um determinado gênero. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos exemplificar com a notícia. A notícia, ela trata de diferentes tipos de assuntos ou temas. Eu posso encontrar notícias sobre política, notícias sobre educação, notícias policiais, notícias sobre entretenimento, notícias policiais. Então, percebam, a notícia, ela trata de diversos temas. Vamos exemplificar com outro gênero. O gênero charge. O gênero charge, ele também trata de diversos assuntos, como, por exemplo, política, economia, educação, meio ambiente, saúde. Todos esses assuntos que um gênero trata, que um gênero discute, é o que nós chamamos de conteúdo temático ou tema. Todos os gêneros possuem um determinado conteúdo temático ou tema, ou seja, todo gênero ele vai tratar de um determinado assunto. Quando nós estamos produzindo um texto, quando nós estamos lendo, tá, um determinado texto, é necessário nós atentarmos para qual é o conteúdo temático daquele gênero. Ou seja, aquele gênero, ele está tratando de qual assunto? Ele está discutindo qual assunto? Do mesmo modo, quando nós estamos produzindo
um texto, nós temos que observar, esse texto que eu estou produzindo, ele está adequado ao tema? Então, nós temos que atentar para essas características. A terceira característica é o que nós chamamos de forma composicional. O que é isso? A forma composicional ou composição, como alguns autores chamam. A composição é a estrutura do gênero, é o formato do gênero. O que é isso, Silvio? É a forma como as informações são distribuídas no gênero, tá? É um gênero escrito ou é um gênero imagético, multimodal? Como é a estrutura desse gênero? Na estrutura do gênero, há frases, há palavras, ou há imagens, há ilustrações, cores, formas, formatos. O que é que eu vou encontrar na estrutura desse gênero? Tudo o que eu encontro, ou melhor, todos os elementos que fazem parte da estrutura desse gênero é o que nós chamamos de forma composicional. É um texto escrito? Esse texto é escrito em prosa ou é em verso? Como é o formato das frases, tá? São frases de curta extensão ou são frases de longa extensão? São frases pequenas ou são frases grandes? É um gênero multimodal? O que é que eu vou encontrar na estrutura desse gênero? Cores, formas, formatos, expressões faciais das personagens, tudo isso daí que nós, tudo que nós encontramos na estrutura de um gênero é o que nós chamamos de forma composicional, tá? Vamos continuar. Percebam, aqui eu vou exemplificar com um anúncio publicitário. Os anúncios publicitários é o que nós chamamos de textos multimodais. Por quê? Eles são construídos através da combinação de palavras e frases e imagens, recursos visuais, recursos imagéticos, tá? Percebam que esse anúncio, ou melhor, todos os anúncios publicitários têm o objetivo, né, de convencer, de persuadir o leitor a comprar. Para isso, os anúncios publicitários usam de diferentes estratégias de convencimento e persuasão. Percebam que aqui há diversas frases, tá? São frases de curta extensão. A maior parte dos anúncios, eles trazem frases de curta extensão com o objetivo de fixar as informações na mente do leitor, tá? A maior parte dos anúncios tem essa posição, né? A posição vertical, né? A imagem do produto no centro, aí tem uma mensagem superior, alguns têm uma mensagem inferior, tá? E é a forma composicional do anúncio. Quando a gente trata também de anúncios publicitários, uma estratégia muito recorrente é o uso de cores da embalagem do produto, como por exemplo aqui. Nesse anúncio do creme dental Oral-B, a gente pode verificar o quê? A cor das letras são as mesmas cores da embalagem do produto. O preenchimento do fundo da tela é uma estratégia muito comum nos anúncios publicitários. O preenchimento da tela, do fundo da tela, é com uma cor da embalagem do produto. Percebam, a blusa que a atriz Isis Valverde está vestindo é azul. É do nada? Não, não é do nada. É uma das cores da embalagem. Percebam, a gravata que o dentista está utilizando também é com a cor azul. É do nada? Não, não é do nada. É proposital. São cores que remetem à embalagem do produto, tá? Percebam aqui em cima, ó, esses detalhes azuis. Tudo com cores que remetem à embalagem do produto. Então, em um texto multimodal, né? A forma composicional, ela não é... Os elementos da forma composicional não são apenas elementos escritos, palavras e frases, mas em um texto multimodal, a sua forma composicional, né? A forma composicional do texto multimodal conta com uma ampla quantidade de elementos visuais. Tá certo? Vamos continuar. Eu espero que vocês tenham entendido, tá?
todo gênero, ele tem uma estrutura, ele tem uma forma composicional, que é justamente a organização estrutural do gênero, a distribuição das informações. Essas informações, elas podem ser distribuídas, tá? Através de palavras e frases, como ela também, as informações podem ser distribuídas através de recursos imagéticos e elementos visuais, como é o caso dos anúncios publicitários, tá? Ainda tratando da questão da forma composicional, é bastante importante quando vocês estiverem lendo um determinado gênero, vocês observarem como é a estrutura desse gênero, como é que as informações estão sendo distribuídas nesse gênero. E principalmente quando vocês estiverem produzindo um gênero, atentar. Esse gênero que eu estou produzindo, ele está adequado? A estrutura dele está adequada? Eu sempre tenho que observar isso, tá certo? Vamos continuar, tá? A última característica, tá? Sociocomunicativa do gênero é o estilo verbal. O que é isso? O estilo verbal são as características linguísticas do gênero, ou seja, os seus aspectos linguísticos, tá? Qual é o tom utilizado nesse gênero? É o tom formal? É o tom informal? Tá? Como é o vocabulário, tá? É um vocabulário muito técnico, tá? É uma linguagem muito rebuscada. Como é a seleção de termos desse gênero, tá? Como são os recursos fraseológicos, tá? O formato das frases. Como é o emprego dos verbos? Quais são os verbos? Quais são as classes gramaticais mais recorrentes nesse gênero, tá? Por exemplo, se eu for trabalhar com anúncio publicitário e anúncio de campanha comunitária, os verbos mais utilizados são os verbos no imperativo, que são os verbos de ordem e aconselhamento. Compre, faça, participe, doe, tá? Então, esse uso dos verbos no imperativo nos anúncios é o que nós podemos chamar de estilo verbal. Vamos continuar. Costa Val, 2007, Maria da Graça Costa Val e Coy Elias, 2006 e 2009, especificam quais são os principais elementos que fazem parte do estilo verbal de um gênero. Então, tem a questão do vocabulário, né? Como é a seleção de palavras? São palavras muito rebuscadas, são palavras técnicas, são palavras escritas com a modalidade formal ou informal, tá? Quais são os recursos morfossintáticos? Como é a estrutura sintática desse gênero? Como é a questão dos parágrafos, a questão da pontuação, a questão do emprego dos modos verbais? Tudo isso, todos esses elementos, é o que nós chamamos de estilo verbal. E todo gênero, ele tem um estilo verbal. Nessa imagem, tá? Foi o anúncio que fez parte do fórum da aula 2, né? É um anúncio publicitário e eu pedi que vocês fizessem uma análise, não foi isso? Desse anúncio publicitário, identificando quais são as suas características constitutivas, né? Então, primeiramente, eu posso mencionar que esse anúncio publicitário, né? É um texto multimodal. Por que é um texto multimodal? Porque é um texto que é construído através da junção entre palavras e frases e imagens, elementos visuais, tá? A primeira característica sociocomunicativa desse gênero é a finalidade comunicativa, ou então o objetivo desse gênero. E qual é o objetivo desse gênero? Todos os anúncios publicitários, eles sempre vão ter o objetivo de convencer,
de persuadir as pessoas a comprarem o produto que está sendo divulgado. Então, esse é o objetivo desse gênero, é a finalidade desse gênero. E qual é a forma composicional desse gênero? Podemos verificar que é um texto no formato vertical, né? Formato vertical. E tem vários elementos, né? A gente pode começar mencionando que a distribuição das informações na estrutura desse gênero, ela acontece através de palavras, né? Frases de curta extensão, e também através de recursos imagéticos, né? Vamos mencionar aqui, ó, dos recursos imagéticos, a logomarca do Nescau, palavras, né? Frases de curta extensão. Podemos mencionar também cores que remetem à embalagem do produto. Vamos verificar aqui, ó. Vamos começar pela tiara que a menina está utilizando, a cor vermelha, a camisa, a blusa que ela está utilizando também é com a cor vermelha. A tigela em que está o cereal também é com a cor vermelha. Percebam que há alguns detalhes, ó. Tipo uma mancha, não é isso? Mas também com a cor vermelha, os detalhes no entorno das letras, também com a cor vermelha. Essa distribuição, essa ênfase na cor vermelha, é do nada? Não, não é do nada, mas é proposital, né? Porque essas cores remetem a quê? A embalagem do produto, tá? Vamos ver aqui também, ó, alguns detalhes. Azul no entorno das palavras também é uma cor que remete à embalagem do produto. Percebam aqui, ó, o nome, ó, crocolate. É um trocadilho, né, para mostrar que o cereal é crocante. Percebam que o preenchimento das letras é com a imagem do cereal. Tudo isso daqui são estratégias que são elaboradas com o objetivo de fixar a imagem do produto na mente do leitor e, consequentemente, fazer com que esse leitor venha a comprar o produto que está sendo divulgado. Então, percebam que todas essas estratégias são mobilizadas com o objetivo de convencer as pessoas a comprarem o produto que está sendo anunciado. A última característica que nós podemos mencionar desse anúncio é o estilo verbal. Eu lembro que, quando eu estava corrigindo os fóruns que vocês responderam, todo mundo, praticamente todo mundo, acho que somente uma ou duas pessoas mencionou que era com linguagem formal, mas praticamente todos vocês mencionaram que esse anúncio ele tinha uma linguagem informal. Não, ele não tem uma linguagem informal. Pelo contrário, os anúncios publicitários são construídos sempre com a linguagem formal, a linguagem correta. Porém, é uma linguagem formal, mas de fácil entendimento, de fácil compreensão, ou seja, não é uma linguagem muito rebuscada. Por que isso, Silvio? Porque o objetivo é atingir o maior número de pessoas. Então, os anúncios publicitários são construídos com a linguagem formal, porém, com uma linguagem formal acessível, uma linguagem formal de fácil entendimento e compreensão, porque o objetivo é atingir o maior número possível de pessoas, tá certo? Então, pessoal, nossa segunda aula termina por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá certo, sobre o conteúdo dessa aula, vocês podem colocar o conteúdo, a dúvida de vocês, naquele fórum de dúvidas que eu coloquei, tá certo? Lá no AVA da disciplina. Bem, até a próxima aula.